Conectadas e conectados, muito boa tarde, mais uma sexta-feira, como é bom estar aqui com vocês, véspera de final de semana, aquela coisa gostosa, já fica aquela energia boa no ar, apesar de eu adorar segunda-feira. Eu nasci numa segunda-feira, eu adoro segunda-feira, sabe como é, né? Olha aqui o que a Karen Marino mandou desta vez. Vou até abaixar um pouquinho para ver aqui no fundo preto, ó, coisa mais linda. Karen Marino Acessórios, fica lá na Rua Quintana, 735, é uma travessa da Berrini, em São Paulo ainda. Viu, Karen? O pessoal já está pedindo para você expandir. O telefone é 2925-0306. Também estou com esse anel lindo que eu falo, ó, que emoção, para mostrar os anéis da Karen, sempre emocionadíssima. Certo? Pessoal, continuando com o nosso Minuto de Coaching, começamos há algumas semanas. Da última vez nós falamos sobre Life Coaching, que é coaching de vida, e dessa vez vamos falar sobre Executive Coaching, que é o coaching executivo. É o coaching aplicado nas empresas para desenvolvimento de competências dos seus executivos, seja qual for o cargo. E ele é diferente, ele é um pouco diferente do Life. E saibam agora as diferenças com o queridíssimo, maravilhoso presidente da Sociedade Latino-Americana de Coaching. Eu sou fã dele e sou mesmo, Sullivan França. Fica aí. Na semana passada nós falamos sobre o Life Coaching, ou, como mais conhecido, Coaching de Vida, onde eu falei para você sobre a nossa formação Professional Coach Certification. E essa semana nós vamos falar sobre Professional Executive Coaching. Muitas pessoas me perguntam, Sullivan, se eu não vou atuar no meio corporativo, eu tenho necessidade de fazer o Professional Executive Coaching? O Professional Executive Coaching ele é um programa, e respondendo especificamente a essa pergunta, ele é um programa que ele foca sim o desenvolvimento de competências. Mas o coach que passa por esse programa, ele também continua desenvolvendo competências para atuar como coach também num processo de coaching de vida. Então o que nós precisamos entender é que quando estamos falando do Professional Executive Coaching, nós estamos falando do desenvolvimento de pessoas. Continuamos falando disso, executivo. Estamos desenvolvendo pessoas. O que você tem de diferente do Life Coach para esse programa é um entendimento sobre cultura organizacional, planejamento estratégico, como lidar dentro de algumas organizações, respeitar a cultura dentro das organizações, entender sobre o processo de coaching de baixo para cima, de cima para baixo, dentro de um organograma específico e quais são uma série de limitações que você, como profissional de coaching, muitas vezes pode encontrar dentro de uma organização. E é esse trabalho que nós realizamos dentro do Executive Coaching, totalmente centrado em competências e o desenvolvimento de competências, que faz com que o nosso programa de Executive Coaching hoje seja o mais reconhecido pelo meio corporativo como o único programa hoje existente no Brasil de coaching executivo capaz de desenvolver competências e sustentar o desenvolvimento dessas competências. Então, agora que você já sabe a diferença entre Executive Coaching e Life Coaching, fique à vontade. Esperamos por você. Até a próxima semana. Entenderam, conectados e conectados? Então, Executive Coaching, competências, Life Coaching, comportamento. Não, no comportamento, tudo bem. Você não trabalha competência, mas no competência você trabalha comportamento. E em breve, o Sullivan, que mandou muito bem, estará aqui conosco ao vivo para responder todas as suas perguntas de todos esses vídeos que vocês têm visto aqui. E agora, sem mais delongas, ela está aqui, ela é coordenadora dos cursos de formação da Escola de Psicanálise de São Paulo. A pessoa não sabe nem falar mais. É a Débora Damasceno. Muito bem-vinda, Débora. Muito obrigada. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Tudo bem com você? Tudo ótimo. É a primeira de muitas, você já sabe, porque né, a gente já entrou naquele acordo. Me diz uma coisa, eu sei que você é psicanalista, que você é coordenadora de um curso famoso em São Paulo, mas o que você queria ser quando você era criança? Puxa vida, isso é uma pergunta bastante intrigante. De verdade, quando eu era bem pequenininha, eu queria ser sereia. Ai, que linda! Era o meu sonho de vida, eu queria saber nadar muito bem, viver no mar. É. Depois, assim, na pré-adolescência, eu me lembro que eu queria muito ser escritora. Eu queria ser cronista de jornal.
Todo domingo, assim, o evento da minha semana era comprar o jornal para ler aquela crônica que tinha na última página. E para mim aquela era a pessoa mais inteligente da cidade. Olha que legal. Então eu gostava muito daquilo. E o que te fez migrar assim? Como é que você foi parar na psicanálise? Bom, aí vem a adolescência, tem aquelas dúvidas existenciais imensas e eu queria entender qual era o sentido das coisas, qual era o sentido da vida e o que a gente tem que fazer para ser feliz. E aí, simples assim, uma pessoa básica, eu sempre fui um pouco precoce, então eu tinha essas dúvidas que as pessoas geralmente não têm com 12, 13 anos. E aí eu decidi que eu ia estudar filosofia, porque de tudo que eu pesquisei, filosofia era o que dava essas respostas para a gente. Estudei filosofia, eu estava no 2º ano da faculdade, eu descobri que eu não ia ter resposta nenhuma ali, e fiquei decepcionada e comecei a procurar onde mais podia haver. E aí eu entrei em contato com a psicanálise. A psicanálise ela veio primeiro através de literatura, e depois através de cursos de formação, e com Freud eu tive as respostas que eu estava procurando. Foi uma coisa assim, uau, descobri, é por aqui. E aí eu senti que estava no caminho e não deixei nunca mais. Olha só que lindo. Escuta, o que é psicanálise, afinal de contas? Explica aí, vamos desmistificar essa coisa toda. Todo mundo fala que é pra louco, depois a gente fala das loucuras. Vamos falar primeiro o que é psicanálise. Então, tem várias definições possíveis, mas a que eu mais gosto é ver a psicanálise como sendo alguma coisa que te liberta dos resquícios da infância. Então, vamos pensar assim. Nós somos educados dentro de um contexto específico por pessoas que têm a mentalidade típica daquela época. Por exemplo, quando você tinha 3 anos de idade, a sua mãe te dizia, não atravesse a rua sozinha. Com o tempo, você foi percebendo que aquela regra tinha sentido naquela época, Sim. mas que hoje não tem mais. Hoje você tem condições de atravessar a rua sozinha. Sim. Tem gente que não tem ainda essa condição. Claro, não no elemento atravessar a rua, mas que acaba carregando regras do passado como se ela ainda fosse efetiva. Entendi. Isso é o que a psicanálise faz. Ela faz você ficar consciente dessa regra e relativizá-la ou abandoná-la, se for o caso. As pessoas, hoje em dia, elas têm dificuldades básicas, por exemplo, de relacionamento. É a grande dificuldade que eu vejo hoje no consultório. Sim. E essa dificuldade, ela geralmente está baseada em percepções de relacionamento, de vida e de pessoas do passado. Eu entendi. A pessoa usa hoje um comportamento que não serve mais para esse contexto. E ela carrega e continua com esse comportamento que ela trazia lá desde da infância, é isso? Isso mesmo, só que ela não percebe que está carregando, ela age como se fosse uma situação do presente e na maior parte das vezes não tem a menor memória do que viveu no passado. Então não tem consciência da influência que as vivências do passado têm nas escolhas e nas percepções da realidade no presente. E aí o psicanalista faz o quê? Nessa hora, a pessoa chega, tem um contexto, a gente já vai falar os tipos de pessoas que procuram vocês, né? E aí, qual que é o papel do psicanalista? Puxa, isso é muito interessante, porque o que o psicanalista faz? Primeiro, ele recria um cenário. A psicanálise é diferente, por exemplo, de uma terapia comportamental, porque a gente trabalha com emoção. E não com atitude. Sim. Então, o psicanalista ele tem que criar um contexto em que a pessoa seja capaz de acessar e expressar suas emoções. Então, a primeira coisa que um psicanalista faz é estabelecer relacionamento com você. Nós criamos um ambiente afetivo confortável. Dentro desse ambiente afetivo confortável, a gente vai convidar a pessoa a pensar sobre a própria vida. Primeiro no presente, depois no passado. E aí, porque ela está, de novo, num ambiente que ela se sente segura, que ela se sente minimamente bem recebida, em que não é criticada, ela tem condições de se entregar às suas próprias emoções. De expressar também, né? De expressar. E nesse momento é o que a gente diz que acontece a tal da catarse, acontece a limpeza. Você pode finalmente entrar em contato com emoções que em outro contexto você não entraria. Quem que foi Freud?
Freud nasceu em maio. Freud nasceu 6 de maio. Nós estamos comemorando esse mês o aniversário dele. Taurino. Né? E ele foi, antes de tudo, uma pessoa muito corajosa. O Freud, ele não era um cientista no senso comum, ele era um grande observador da realidade. O grande talento dele foi perceber o que as pessoas diziam para além das palavras e conseguir comunicar isso para um ambiente científico. Então, a grande coragem dele, a primeira grande coragem dele foi se colocar como objeto de estudo. Ele se observou, ele observou o ambiente, ele falou, nossa, nós funcionamos assim. Nós temos as mesmas motivações, nós temos os mesmos desejos, nós temos as mesmas buscas fundamentais. E a partir disso, ele desenvolveu uma teoria de como intervir para que as pessoas alcançassem aquilo que elas estavam conseguindo desejar, mas não estavam conseguindo realizar. Que, para mim, em última instância, é o estado de felicidade. Sim, sim. Que é aquele que você buscava com 12, 13 anos. Isso. Que não era muito normal, entendi. Para que serve? Quando que eu devo buscar uma psicanálise? Eu acho que todo mundo devia fazer, né? Sou suspeita, mas para que serve? Eu costumo dizer que se você teve pai e mãe, você está apto a fazer psicanálise. Porque todo mundo que tem história tem possibilidade de refletir sobre essa história. E a psicanálise nada mais é do que uma reflexão sobre a própria história, para que a partir dessa reflexão você possa fazer escolhas acertadas, ou seja, que você paute as suas escolhas pelo presente e não por impressões que você carrega do passado. Impressões de dores, impressões de sofrimento, impressões de abandono. Então, qualquer pessoa, a princípio, pode fazer psicanálise. Quem procura? Geralmente, quem procura são pessoas que se reconhecem em conflito. Então, é alguém que sabe que tem um potencial, que tem um desejo, mas que por motivos que não consegue controlar, que não consegue perceber, não está conseguindo realizar o seu desejo. Então, todo mundo pode fazer, acho que todo mundo deveria fazer. Também. Mas quem procura são as pessoas que conseguem reconhecer. De maneira geral, o público da psicanálise é um público um pouco mais culto, um pouco mais elitizado, que já passou por outros processos terapêuticos, que geralmente não conseguiu os resultados esperados nesse aspecto, e que vem para a psicanálise como, agora eu estou preparado para mergulhar num processo mais profundo, talvez um pouco mais doloroso, mais efetivo. Por que doloroso? Porque, de maneira geral, a psicanálise nos coloca em contato com o que a gente diz que é a nossa estrutura inconsciente. E o primeiro capítulo da nossa estrutura inconsciente não é bonito. Nossos primeiros desejos, os que a gente entra em contato imediatamente, não são desejos de poesia, bondade, felicidade. Não, são inveja, são maledicência, são necessidades agressivas em relação às pessoas imediatas. Porque as pessoas que nós mais amamos são as pessoas que nós mais temos potencial para odiar. Sim, sim. Inevitável. E a psicanálise coloca a gente em contato com isso. Hoje em dia a gente vive num mundo de boa aparência. Então nós temos nossa apresentação física, nós temos a nossa página no Face, onde a gente sempre posta fotos bonitas, bem sucedidas, onde a gente faz declarações gostosas, positivas, bem-humoradas, politicamente corretas. Nós somos todos muito engajados. Só tem gente boa no Facebook. Eu adoro o meu Facebook. Todos meus amigos são perfeitos. Quando eles chegam em casa, eles mudam um pouco, mas quando eles são no Face, eles são todos perfeitinhos. Né? Gosto muito. Nesse mundo politicamente correto, a psicanálise é uma disciplina um pouco rechaçada, porque ela não vem apresentar essa parte bonita. Num primeiro momento. Num primeiro momento, ela nos coloca em contato com esse potencial de feio, de agressivo, de intolerante, para, a partir dele, construir o belo.
Sim. Então, a psicanálise, ela parte do princípio que o bonito, ele só existe primeiro em relação ao feio e que você só pode expressar uma real bondade, por exemplo, se você entrar em contato com a sua própria mesquinhez. Verdade. Isso, hoje em dia, não é alguma coisa assim que nós queremos. Não quero olhar para esse lado, assim. Não, a gente... Imagina que eu sou assim, mas tem situações que você tá lá dentro, não tem como. Nossa, bati no microfone, desculpa aí, gente. Me diz uma coisa, quem que procura vocês lá na escola para fazer o curso, para ser psicanalista? Como é que funciona isso? O ambiente é amplo. Para ser psicanalista, eu tenho desde profissionais da área da saúde, médicos e psicólogos, até profissionais que estão num momento de mudança de carreira. Então, geralmente são pessoas que lidam com o humano na sua atividade e que estão buscando um tipo de aprofundamento. Então, assim, eu quero entender a estrutura emocional das pessoas porque acredito que isso vai dar um embasamento melhor no meu trabalho, que vai me dar melhores ferramentas de atuação, que vai me dar uma profundidade. Ou pessoas que estão assim, puxa, quero mudar. Eu quero fazer outra coisa, eu quero agora me dedicar mais às pessoas, eu quero mais entender de sentimento, então vou estudar psicanálise. Tem um grupo de engenheiros fortes na escola. Nossa, que legal. Que vem dessa área totalmente matemática, totalmente pragmática, e que agora fala, não, olha, eu estou chegando num processo perto da aposentadoria, ou eu estou num momento em que eu quero mudar de vida, e agora eu quero entender de gente, eu quero entender de emoção. Nossa. Esse é o nosso público. Qual que é o endereço de vocês lá mesmo? A gente está na Vila Mariana, na rua Sud Menucci 190. E o telefone? O telefone é o 3804-1648. Tem página no Facebook, eu já curti, viu, gente? A gente vai fazer um intervalo agora. Estou aqui com a maravilhosa psicanalista Débora Damasceno, dando uma aula. E fica aí, porque depois do intervalo, ela vai falar se é para louco, se não é para louco, o que é loucura. Segura aí, Conexão Psicanálise. Toda sexta-feira você tem encontro marcado comigo aqui na TV Geração Z. Isso mesmo, programa Pepper, às 19 horas, com muita música, arte, entretenimento, cinema e, claro, um convidado especial para me orientar nossa sexta-feira. Então, te espero lá! Olá, eu sou Cindy Álvares e tenho novidades para você, trabalhador em telecom. Agora o programa do Sintetel está de cara nova. No ponto de encontro você fica sabendo das principais notícias do setor, confere dicas de saúde, cultura e lazer e ainda pode participar do programa e esclarecer as suas dúvidas. Isso e muito mais você confere todas as quartas a partir das 10 da noite aqui na TV Geração Z. Espero você! E você que já nos prestigia com a sua audiência no blog do corretor, você gerente, você corretor, agora você tem um compromisso comigo toda quinta-feira, às 21 horas, ao vivo, pela TV Geração Z, programa Segura Brasil.
Conectadas e conectados, estamos de volta com sua conexão aqui com a Débora Damasceno, psicanalista, dando uma aula para você. E eu fiz uma pergunta antes do intervalo, por que as pessoas ficam achando que esse negócio de psicanálise é só para loucos, hein, doutora Débora? Bem, a psicanálise ela sofre o mesmo problema que todas as disciplinas que tratam da mente sofrem. A ideia é que nós seríamos naturalmente equilibrados. Como a gente tem articulação para andar, a gente teria articulação para lidar com as próprias emoções. E quem não consegue isso é de alguma forma falto, de alguma forma deficiente. Esse é o grande preconceito. Mas, na verdade, isso é parte de um grande processo de ignorância, porque a nossa estruturação psíquica é um aprendizado constante, como, aliás, a nossa habilidade de falar, a nossa habilidade de andar também são. Então, da mesma forma, em momentos específicos da vida, nós precisamos de profissionais que são graduados para fazer esse tipo de intervenção. A ideia que as pessoas têm, eu acho, é um medo de entrar em contato com a própria fragilidade. Verdade. Até porque a gente vive nesse tal mundo de aparência em que eu tenho que fingir que sou forte. Eu acho que deve ser muito incômodo. Eu sempre pergunto para os meus pacientes, depois de algum tempo, como foi para eles a primeira consulta. E eles sempre me traduzem que eles chegaram lá ansiosos, com medo, porque eles não sabiam o que estavam esperando. Sim. Eles tinham receio de encontrar alguém que fosse julgá-los, que fosse classificá-los, que fosse diminuí-los naquilo que eles já estavam se sentindo diminuídos. Verdade. E para fugir disso, a pessoa simplesmente não vai. Eu ouvi de uma pessoa que sofreu um assalto à mão armada recentemente, uma declaração assim, que estava traumatizado, que todas as vezes que se aproximava da situação, que era entrando em casa, ou seja, todas as vezes que entrava em casa, a pessoa revivia a situação de dor. Nossa. E a pessoa olhou para mim e disse, vou resolver sozinho. Eu falei, boa sorte. A ideia é que se ele procurasse um profissional, ele ia resolver de fato e muito mais rápido. Sim. Sozinho, provavelmente, ele vai conseguir deslocar. Ou seja, fingir que não está acontecendo até um momento de crise. Quando estourar uma crise, que pode não ter nada a ver com aquela situação, que pode ser uma situação de trabalho, que pode ser uma situação de relacionamento, aquela emoção vai vir à tona e tomar conta dele justamente no momento em que ele precisaria estar íntegro e no controle de si. Débora, sozinho eu sempre digo que é até a página 2 só. Você vai até a página 2 sozinho. Sim, você se faz perguntas, você se faz respostas, você se conhece, né? Você se conhece. Porém, precisa de uma intervenção externa para te desafiar e para te mostrar coisas que você não está vendo. E eu vejo que a grande diferença, ela é minha psicanalista, eu não traria aqui uma pessoa que não fosse de minha confiança para falar para vocês, porque adoro vocês sempre, né? O coaching, ele olha para o futuro, ele tem meta, ele é presente para o futuro. A psicanálise, ela me pergunta coisas do meu passado, que em coaching eu nunca perguntaria para um coach meu. Lógico, porque o nosso foco é no futuro e na solução. Mas tem que cutucar. Tem uma coisa que você não resolve sozinho. Então procure. Você vai chegar velhinho lá, se arrependendo de não ter se desenvolvido, de não ter evoluído, e por uma besteira. Por isso que eu perguntei para ela, é só para louco? O que é loucura, afinal, hein? Puxa, que grande pergunta, Thalia. Olha, eu gosto de pensar que a loucura é uma inabilidade em lidar com a sua realidade atual. Então, todas as vezes que eu não consigo perceber as influências da minha realidade, perceber os estímulos que eu estou recebendo no presente e reajo em função de imagens, de fantasias minhas, eu estou funcionando como uma louca. Quer ver um exemplo ótimo disso, muito comum hoje em dia? Mulher procurando relacionamento. Aí ela encontra um namorado. Aí, uma situação básica. Ela encontra, sai, está se relacionando e ele não liga no dia seguinte.
Que é o famoso ligar no dia seguinte. Nós vamos dar um curso de ligar no dia seguinte, né? A gente precisa instruir os homens a respeito disso, porque eles são inadequados ainda no processo. Mas o fato é que, às vezes, ele não ligou só porque, por exemplo, ele tem o hábito de dormir até as 2 da tarde. E você que acordou às 6 da manhã está esperando que às 7 ele te ligue. Aí, das 7h05, ele não ligou. Começa aquela conversa interna maravilhosa. Ele só foi se encontrar comigo para me usar. Ele só tinha intenções sexuais. Ou ele só tinha intenções outras quaisquer que não comigo. Ou então, eu não sou bonita, eu não sou atraente, eu tô gorda, eu tô feia, eu não escolhi a blusa certa, porque se eu tivesse escolhido a blusa certa, ele teria me ligado às 7h05 da manhã. Essa mulher que reage assim, e assim, a gente está exagerando, mas é uma reação relativamente comum. 80% das pessoas que eu conheço são assim, enfim. Eu já fui assim também. Puxa, 80%, você está sendo ótima. Tá Eu bom, penso não. que são 95%. Mas, ok. Então, essa mulher, ela está reagindo em função de emoções do passado. Sim. Então, ela tem uma sensação, ela tem uma vivência de abandono, de menosprezo. Ela tem um registro de que ela não é bonita, de que ela não é querida pelo que ela é. E ela não percebe que isso é alguma coisa que ela carrega do passado dela. Então, ela age nessa situação do presente, em que ela saiu com alguém que pode ser agradável, que pode ser extremamente gentil. Só tá dormindo, coitada. Que só está dormindo. Viu, Nani? E começa a agir em função de tudo isso que ela carrega. Aí o que acontece? Das 7h15 ele ainda não ligou. Ela liga para ele e faz um discurso dizendo para ele o quanto ele não presta, o quanto ele é desagradável, o quanto ele é XYZ. Frio, distante. Enfim, todos esses adjetivos que a gente gosta de usar para os homens, até por não compreender que eles são homens, eles não são mulheres, então eles têm reações emocionais diferentes. E vou brigar e, de repente, vou perder uma oportunidade ótima de relacionamento. Vou deixar de estabelecer intimidade com uma pessoa maravilhosa, porque não consigo vê-lo tal qual ele é. Estou vendo ele tal qual são as minhas imagens do passado. É aí que a psicanálise intervém. Tirar de você o peso do seu passado. Nesse momento que você está tendo essa, eu chamo de alucinação, essa alucinação, você está meio louca mesmo, né? Porque não tem dado de realidade algum. É o seu mundo que você está colocando ali. E em contrapartida tem um mundo da outra pessoa do outro lado. Quer dizer, o cara só está dormindo. Isso é fantástico, porque isso fala da questão fundamental da psicanálise, que é a atemporalidade do inconsciente. Então, essas emoções, essa emoção de abandono, essa emoção de abuso, essa emoção de menosprezo, são verdadeiras. A pessoa que sente isso, viveu isso. A questão é que ela não está vivendo agora. Ela viveu, não está vivendo mais. Mas sozinha ela não consegue perceber isso. E onde é que entram os padrões aí? Porque essa pessoa provavelmente já tem alguma repetição. Por que as pessoas sempre repetem coisas desse tipo de loucura? Coisas desagradáveis, assim. A mente, ela tem um mecanismo que eu posso dizer de uma forma bem simplória, provar a nossa capacidade de sobrevivência. Então, quando eu vivo uma situação muito desagradável, eu tendo a repeti-la para afirmar minha capacidade de sobreviver. Quando eu vivo uma situação de crise, eu estou vivendo uma situação extrema. Então, todo o meu organismo, inclusive minhas faculdades mentais, funcionam para que eu me mantenha vivo. Mesmo a loucura, ela é um estágio antes da morte. Eu enlouqueço para dar conta de uma realidade muito dura, muito sofrida. Se eu não conseguir lidar com isso, o estado seguinte é o estado de morte. Eu vou optar por não viver. Então, a nossa mente, quando ela vive um impacto muito grande, ela tende a criar esse mecanismo de repetição para dizer, olha, você sobreviveu. Olha, você está apanhando de novo e você está sobrevivendo de novo. Olha que legal. Nossa. Olha que interessante. Ela vai repetindo.
É muito interessante porque parece um mecanismo burro. Porque como assim repetidor? Como assim repetir situações desagradáveis? Mas, na realidade, a mente que está fazendo isso... Para sobreviver. Para sobreviver, porque ela não entende que a agressão acabou. Geralmente, as agressões mais marcantes que nós sofremos acontecem na infância. E nesses momentos da infância em que essas agressões acontecem, a gente não tem percepção de tempo completamente estabelecida. Criança não entende ontem e hoje. O trauma faz com que a nossa mente continue funcionando num modo infantil. Então, essa capacidade mental é a capacidade da criança. A psicanálise intervém, por exemplo, estabelecendo a percepção do adulto. Existe um adulto e o adulto não precisa mais dessa função. Cara, é muito louco isso. Você precisa voltar mais umas 5 vezes para dar aula. Eu soube que em relação a isso, você tem algumas outras coordenações. Gente, ela não é só psicanalista, ela não é só coordenadora dos cursos de formação da Escola de Psicanálise de São Paulo, ao tamanho, né? Fala as outras coordenações que você tem, as outras funções. Então, eu tenho algumas funções das quais eu gosto muito. Eu participo do grupo de estudo de neuropsicanálise da Unifesp. Ai. E é um grupo de estudo super vanguardista, porque a gente trabalha conectando as percepções da psicanálise com as percepções da neurociência. A ideia é que, num dado momento futuro, a gente crie uma nova intervenção, uma nova abordagem do ser humano que inclua essas duas áreas. Com certeza. Que vai ser Vamos fantástico, evoluir. vai ser genial. A psicanálise está em crescimento também. Então, essa é uma atividade, eu faço parte principalmente da coordenação do grupo de filosofia. E uma atividade muito linda, porque ela une diversos campos científicos com a intenção de criar saúde e criar bem-estar para o ser humano. Então, é uma delícia de trabalho. O outro trabalho, que é um trabalho muito mais bonito, voltado para a área social, é o trabalho de supervisão com um grupo da prefeitura, de uma ONG, na verdade, que se chama Santos Mártires, que presta assistência a famílias em situação de agressão ou de perigo social. Como assim? Então, é uma ONG que ela está instalada no Jardim Ângela, ela existe, eu acho que já há uns 25 anos, e o Jardim Ângela já foi tido como o bairro mais violento do mundo. É uma situação comum nas periferias de São Paulo, e hoje em dia eu acho que não só nas periferias, de família em estado de pobreza e em estado de agressão psíquica. Violências domésticas inúmeras, abusos físicos, psíquicos continuados. E eles têm uma equipe de profissionais com assistentes sociais, com psicólogos, que prestam auxílio a essas famílias. Então, eles intervêm com um processo terapêutico, com um processo de assistência social, para que as pessoas tenham um mínimo de condição de sair da situação de agressão e, principalmente, de não propagar essa agressão. E eu sou a supervisora desse grupo, então sou a pessoa aqui de fora da assistência técnica para eles conseguirem ter uma visão que eles que estão em loco, que estão em contato com as pessoas, muitas vezes não conseguem ter. As pessoas que estão assistindo de casa, que querem entrar nesse grupo, tem algum tipo de seleção? Como é que funciona? Então, ela é uma ONG, qualquer pessoa pode entrar em contato e dizer que quer prestar esse serviço. Tá. Isso. Quer prestar serviço, aí você vai e supervisiona. Exatamente. Conta, se a gente tem aí alguns minutos, conta uns cases assim, de sucessos de psicanálise, a pessoa chegou assim e saiu assim, conta um pouquinho. Puxa vida, eu tenho cases para te contar em inúmeras áreas. Então, assim, eu já tive gente que chegou no consultório, por exemplo, porque tinha uma dor de cabeça crônica e acabou, no decorrer do processo, mudando de trabalho, emagrecendo 20 quilos e descoberto que tinha um sentido artístico, por exemplo, muito bem desenvolvido. Eu tenho um caso, que é um caso que eu acho muito bonito, de uma moça, que quando ela chegou,
Ela tinha mais ou menos uns 26 anos e ela tinha uma carreira muito legal. Ela era uma pessoa que tinha se esforçado muito e que tinha crescido dentro da sua carreira muito bem. Só que ela tinha, assim, grandes funções, com muito pouco reconhecimento financeiro, com muito pouco sensação de realização. E a gente pesquisava o que acontecia com ela, que apesar de ela ser uma boa profissional, ela nunca encontrava a valorização que ela merecia. Aí primeiro a gente descobriu que ela achava que não merecia, depois a gente descobriu uma coisa que me marcou muito, foi uma cena. Ela se viu saindo de casa e sendo olhada pela própria mãe. E a mãe olhava para ela com aquele ar de: você nunca vai sair do lugar, você nunca vai ser nada. Eita. Quando ela se deu conta desse olhar, ela conseguiu se ver diferente, porque ela separou a percepção de si da percepção da mãe, e aí ela se fez de uma forma diferente. É uma das imagens assim que eu tenho como muito bonitas, Bonita mesmo. porque quando ela conseguiu se ver separada da mãe dela, ela conseguiu ser uma pessoa de sucesso. Então eu vou pedir para você, antes de dar a mensagem final para os conectados e os conectados, que é lógico que você vai deixar uma mensagem. Falar o endereço e o telefone de novo da escola. Então, a gente está na Vila Mariana, a gente está na rua Sul de Menúcio 190, telefone 3804-1648, e o melhor contato é pelo e-mail, contato@escoladepsicanalise.com.br. E tem fanpage também, né? Lá no Facebook tem a fanpage. E agora eu vou pedir para você deixar uma mensagem para as conectadas e os conectados, a quem você quiser. Bom, quando eu tenho oportunidade de falar para as pessoas, eu falo: não tenha medo de si mesma, não tenha medo de entrar em contato com as próprias emoções. Nós somos pessoas muito, muito bonitas, sempre. Se nós não nos damos ao trabalho de fingir que somos o que não somos. Refletir sobre si mesmo é uma oportunidade de entrar em contato com o que você é de verdade, e não o que fizeram com você no decorrer do seu processo de educação. Linda, obrigada. Você vai voltar, né? Você já sabe que você vai voltar. É um prazer. Então, conectadas e conectados, muito obrigada pela presença. Vocês perceberam hoje? Tá tudo conectado. Não existe uma coisa sem outra. Todos estamos conectados. Então, até a semana que vem. Beijão, conexão.